Pronto. Agora vamos iniciar, então. Então, boa noite a todos. Então, vamos iniciar, então, a nossa apresentação de hoje, que a gente vai estar abordando. Eu estou trazendo aqui um estudo de caso para vocês, de aproveitamento de água de chuva, de coberturas para fins não potáveis, tá? Então, eu venho trazendo aqui um exemplo de cálculo aqui da região de Campos, né? E aí, à medida que eu for falando aqui do exemplo, eu vou indicando de como vocês podem fazer para outra localidade qualquer, tá? Então, nós temos uma norma, a 15.527, ela tinha uma versão em 2007 para água de chuva, né? Aproveitamento de cobertura em áreas urbanas para fins não potáveis. Houve uma alteração dessa norma, como alguns aí inclusive comentaram na aula passada, né? Em 2019, e aonde houve algumas alterações em função da elaboração de novas normas, né? A 16782 e a 16783, né? E isso tudo acontece, que é algo natural, por conta aí dessas restrições, da questão do saneamento básico, a gestão integrada dos recursos hídricos, então houve uma alteração dessa norma. Então, hoje a gente vai tentar, mas de qualquer forma a gente vai estar fazendo aqui uma comparação entre as normas e, inclusive nesse início, já falando da diferença entre as duas, tá? Então, aí, esse material que eu estou usando é um material muito bom, tá? De uma associação aqui, no final aqui da apresentação tem a referência para vocês podem baixar a publicação em PDF da internet, muito bom, gostei, bastante atual, bastante didático, com bons exemplos. Aproveitei algumas coisas, outras eu trouxe de outras fontes, mas a principal referência é essa que está no final dessa apresentação, né? Que eu já enviei, inclusive, para vocês lá no grupo de WhatsApp, tá? Então, vamos aqui falar rapidamente algumas principais modificações realizadas nessa norma 15.527 sobre, né, captação de água de chuva, aproveitamento de água de chuva, de coberturas para fins não potáveis. Então, com relação, falando já das diferenças, o aspecto aí de usos não potáveis, a norma de 2007 ela não estabelecia, ela dava exemplos, né, dos usos possíveis, mas a revisada de 2019 já estabelece alguns, já detalha, especifica alguns usos, né, como o sistema de resfriamento de água, descarga de bacias sanitárias e mictórios, lavagem de veículos, lavagem de pisos, reserva técnica de incêndio e até o uso ornamental e irrigação paisagística. Então, vejam, já por essa diferença aí, já dá para perceber com a preocupação não de servir, não de exemplificar, mas já indicar determinados usos que devem ser feitos com a água de chuva, tá? Logicamente, de acordo com o grau de tratamento que se deseja se deseja dar a esta água após a sua captação ou o uso que se deseja dar, tá? Então, com relação a parâmetros de qualidade de água, havia uma preocupação com a questão dos coliformes totais e termotolerantes, a questão do cloro residual, turbidez com aparente pH. A nova norma, ela substitui a questão dos coliformes totais e termotolerantes, que é uma coisa que já vem acontecendo há algum tempo, pela E. coli, né, que é um vírus, né, um micro-organismo que ele, na verdade, ele é mais restritivo do que os coliformes totais e termotolerantes, turbidez e pH. Então, houve então modificação desses valores permitidos. Então, e só para exemplificar essa diferença aí, né, a E. coli tem sido utilizada em vários estudos para indicar a presença de micro-organismos, né, transmissores de doenças, que são chamados patógenos. Essa figura ilustra bem. Se a gente olhar o grupo de coliformes, os coliformes totais, ele é um grupo maior que inclui os coliformes termotolerantes. Os coliformes totais estão presentes de forma disseminada na natureza. Os coliformes termotolerantes, eles já têm uma correlação direta porque estão presentes no intestino de animais de sangue quente. Já a E. coli,
ela estabelece uma relação mais próxima, quase um indicativo certo, de que, ao ser encontrada a E. coli, você também encontra esses patógenos. Então, a E. coli é mais restritiva do que os coliformes termotolerantes, né? E é um indicador muito forte. E, hoje em dia, tem sido esse, nos trabalhos de pesquisa sobre qualidade de água, né, esses micro-organismos têm sido indicados, portanto, a E. coli tem sido indicado, portanto, como prioritário aí nesses estudos de contaminação de águas, aí, principalmente por esgoto sanitário. Tá? Continuando as diferenças, eu tenho aí a questão da frequência de amostragem da água. Na antiga, indicava mensal para alguns parâmetros e semestral para outros. Já na revisada de 2019, ela é semestral para todos. Tá? De certa forma, isso facilita, né? Diminui a frequência, facilita para, inclusive, determinados usos, né? Que, de fato, a gente fica questionando para que uma amostra mensal, se de repente é para fazer um uso um mictório, um uso assim que não é tão, em princípio, né, não é tão necessário assim ter um controle tão rígido. Os métodos de cálculo de volume reservatório, na antiga, ele apresentava 6 métodos diferentes possíveis de serem calculados, né? Rippel, simulação, Azevedo Neto, prático alemão, prático inglês e prático australiano. Já na nova norma, eles não apresentam nenhum tipo de método para cálculo, portanto, deixando o técnico, né, o projetista, o melhor termo é esse, projetista livre, para escolher o método que ele entende ser o melhor para aquela aplicação ou para aquela região dele. Tá? O tratamento de água, na antiga, não fazia considerações, já na nova, determina a necessidade de pré-tratamento antes da reservação e, se necessário, tratamento por processos físicos ou químicos, tá? De acordo com o uso que se deseja fazer com aquela água de chuva que foi reservada, certo? Então, nessa nova norma, né, de 2019, nós temos aí esses usos que são indicados. Então, usos, não é exemplo, é uma indicação da norma, tá, pessoal? É uma diferença sutil aí. Para quem é arquiteto, engenheiro civil, sabe, a norma está indicando isso. Então, você tem que seguir a norma, né? Para que você possa estar dentro aí da legislação. Então, descarga de bacias sanitárias e mictórios, dependendo do sistema de acionamento. Então, você pode usar a água, né, coletada de água de chuva, aí, atendendo os parâmetros para esse fim, lavagem de carros, irrigação para fins paisagísticos, né? Uso ornamental, também sistema de resfriamento de água e reserva técnica de incêndio. Então, você tem esses usos indicados na nova norma. Bom, quais são os tópicos considerados quando a gente pensa em fazer dimensionamento para fins de aproveitamento de água de chuva? Então, você precisa imaginar uma concepção geral do sistema. Eu vou estar falando algumas ideias aqui que eu sempre tenho, né, que eu já tive com relação a isso, e eu acho que vocês certamente terão outras de melhor aproveitamento dessa água de chuva. Então, concepção do sistema geral do sistema, calhas e condutores precisam ser considerados. Muitas vezes, esses itens aí de calhas e condutores, eles são meio que, não é desprezado, eles não têm a devida atenção, né? Porque se faz isso meio de olho, e é verdade, né? Se faz meio de experiência, põe uma calha de 200 milímetros, põe uma calha de 100 milímetros, né? As pessoas que trabalham com construção sabem o que eu estou dizendo. Muitas vezes não há a preocupação de se fazer um cálculo mínimo, um cálculo rápido, né, que é possível fazer. Nós vamos mostrar isso aqui hoje para vocês, para poder dimensionar certinho essas calhas e condutores. Um pré-tratamento, que pode ser feito, que basicamente, no caso da água de chuva, é a remoção daqueles 2 primeiros milímetros ou 5 primeiros minutos de chuva, que é aquela água que lava o telhado, traz todas as impurezas, você descarta as primeiras águas e depois que essa lavagem é feita, você aí sim aproveita
a água de chuva, tá? Reservatórios, esse é o item, vamos dizer, de maior criticidade, né? Ou o item mais crítico do processo. É você investir em reservatórios. Isso pode, já vou adiantando. Se você pode fazer um sistema bem bacana, você pode planejar a implantação do seu sistema por etapas. Que, por exemplo, se você quiser instalar uma quantidade X de reservatórios para ter vários usos de água com a água de chuva, isso vai exigir um investimento. Você pode fazer esse investimento de uma vez só, ou você pode fazer esse investimento ao longo do tempo. Você pode ir acrescentando reservatórios ao longo do tempo. Bem legal, e aí eu estou falando aqui eu estou olhando aqui para a Dani, o arquiteto, o engenheiro civil, que ele já pudesse pensar na concepção, né, arquitetônica do projeto, da obra, do hotel, da pousada, já pensar nisso compondo o projeto. Né? Não parecer algo que foi anexado, que foi incorporado, e sim que fizesse parte do projeto arquitetônico, né, o projeto de construção civil. Né? A gente falasse projeto arquitetônico, só de arquiteto. Não, o engenheiro civil, até o técnico de edificações, o técnico aí da área, ele pode pensar numa concepção onde que ele já faça a previsão desses reservatórios de água de chuva, das calhas, da reservação de água, etc. Né? Normalmente, já vou adiantando, o que se pensa, né, são nas cisternas. Não se pensa em outras soluções. E depois eu vou discutir isso com vocês um pouco num exemplo, que a gente pode pensar em reservatórios suspensos, porque aí você, além de acumular água, você pode fazer um aproveitamento por gravidade dessa água, sem precisar gastar energia para bombeamento. E isso é algo inteligente, né? Mas você precisa fazer bem feito, porque senão fica feio, aquele monte de troço pendurado no prédio, etc. Né? Mas é só um comentário. As instalações prediais, nós não vamos entrar nisso, porque isso vai depender de cada situação, né? A instalação de uma torneira, o dimensionamento de uma torneira, de um registro, de uma distribuição de água, de um sistema de irrigação, por que não? Nós podemos ter um sistema de irrigação por gravidade associado a essa coleta de água de chuva. Desculpa aí, pessoal. Me empolguei aqui, puxei aqui o celular. Só um minutinho. Pronto. A gente pode ter um sistema de irrigação, por exemplo, de baixa pressão, por gotejamento, vinculado a esse reservatório de água de chuva. E fazer isso, e vou dizer que vai ser uma irrigação bem interessante, porque aquela água de chuva vai rica em nitrogênio, né? Então, isso é um ponto até interessante do ponto de vista da irrigação, da irrigação ali, da vegetação, dos jardins, etc. Qualidade de água, tratamento e manutenção. Então, vamos em frente. Na concepção do sistema de aproveitamento de água de chuva, então, nós temos que pensar, então, na captação, no pré-tratamento, armazenamento, tratamentos, dependendo do uso, aí, se for necessário, e a posterior utilização desta água, essa água precipitada. Bom, então vamos começar com o nosso esqueminha aí, nosso projeto. Então eu tenho aí o prédio aí de Tainara, ela está morando. O prédio tem lá um telhado. Esse telhado, logicamente, já foi pensado na captação de água de chuva. Nunca é. As pessoas não pensam nisso, né? Os arquitetos não pensam nisso, os engenheiros civis não pensam nisso. Mas vamos imaginar que tenha sido com essa preocupação, né? Um engenheiro civil, um arquiteto, ele na sua formação, ele já incorporou isso na sua formação, então ele ao projetar o prédio, ele já pensou que tem que ter a coleta de água de chuva, tá? Então vamos imaginar isso. Eu até acho que deve estar acontecendo isso já, tá, gente? Eu estou talvez exagerando um pouco, mas de fato não é a maioria, né? Então aí você tem um sistema, a cobertura, um telhado. Como é um prédio vertical, talvez o telhado não seja tão grande assim, a área do telhado, né? Porque o número de andares ali e tal. Então, às vezes, essa área não é tão grande, mas é uma área, né, que pode ser captada água de chuva, assim como estacionamentos, etc., que também podem ser usados dessa forma. Né? Mas aí você tem que saber, né, planejar bem o uso dessa água. Aí você desce numa tubulação, essa tubulação em roxo aí,
né? Para mim é roxo. As mulheres chamam de outra cor. Como é que chama? Ajuda aí, pessoal. Lilás. Lilás. Pronto. Para mim é roxo. É a cor de um time que tem aqui em Campos chamado Campos. Nunca vi. Não sei se alguém já viu time de futebol com cor roxa, mas aqui em Campos tem um time chamado Campos Atlético Associação, que o uniforme é roxo, ou seja, lilás. Então, esse tubo aí, lilás, descendo, você tem um dispositivo de pré-tratamento que nada mais faz do que reter esses sólidos, impurezas e até mesmo descartar aqueles primeiros milímetros de chuva. Nós veremos que tem recomendações para isso. Tá? E aí depois eu tenho um reservatório de água bruta, que é a água que vem diretamente depois do dispositivo. Eu posso ter um pequeno sistema de tratamento, pode ser um filtro, né, que seja instalado aí, um filtro, ou um pequeno sistema ali compacto de tratamento de água, e depois eu tenho outro reservatório de água tratada, pode ser um sistema de tratamento, aonde eu vou fazer a destinação para usos aí não potáveis, aqueles que nós nos referimos, né? Aquelas alternativas. Bem, Oi, dá licença, seu Júlio, tudo tudo bem? bem? Esse sistema, esse dispositivo de pré-tratamento e sistema de tratamento não poderia ficar lá na cobertura do prédio? E esse reservatório de usos não potáveis poderia ficar embaixo para lavagem de calçada, essas coisas assim? Normalmente o que a gente. Por que eles normalmente fazem tudo embaixo? Justamente para aproveitar a energia, né? Com que essa água desce na tubulação, e aí você tem a possibilidade de aproveitar melhor a questão do dispositivo de pré-tratamento. O sistema de tratamento ele tem que ficar logo depois do reservatório de água, né? Mas aqui a concepção deles, né? Você tem que lembrar também que você tem que ter. Deixa eu só Se fosse concluir. usado, Deixa eu só dar uma concluída para você. É, você tem que pensar em manutenção, você tem que pensar qual é o uso. Então, se ele colocou ali embaixo, ele já pensou em todas os usos e destinações ali para essa água. Agora, só continuando, depois que eu terminar o slide, talvez eu já vá te contemplar agora. Eu posso pensar nisso. Eu peguei meu reservatório, coloquei ele suspenso. Estou fazendo aí um croquis, tá, pessoal? É só um exemplo. Coloquei ele suspenso, tá? E aí eu vou perguntar para você, Júlio, já que você me perguntou, agora eu vou devolver a pergunta. Qual é a vantagem desse reservatório suspenso? aí você vai economizar energia com bombeamento, né? Como você falou. Exatamente. Esse que é o ponto. Normalmente, o que o pessoal tem feito? Inclusive no campus, nos campi aqui do Instituto, o pessoal faz assim. Eles fazem o reservatório é uma cisterna. Então joga a Entendi. água lá para baixo. E aí você tem que gastar energia de novo para bombear. Então, é uma questão de sustentabilidade. Você pode pensar numa alternativa, é lógico que você tem que fazer, né, fazer contas, avaliar relação custo-benefício. Pô, se eu suspender esse reservatório, eu vou gastar mais? Vou, porque eu vou ter que fazer uma estrutura de Sim. concreto, vou ter que fazer ali uma base para ele, etc. Esse reservatório, eu vou gastar mais para isso. Bom, vou gastar mais para isso. Quanto que eu vou economizar em energia colocando essa água elevada, né? Esse reservatório elevado? Sim. Né? Quais são os usos que eu vou destinar essa água? Eu acho que essa água é uma questão de tempo, tá, pessoal? A gente vai usar para coisas mais nobres, inclusive para potabilidade. Basta tratá-la. A gente trata água de rio, que muitas vezes é esgoto. Imagina uma água de chuva. Não é isso? Sim. Uma coisa evidente. Então, é lógico que eu estou fazendo aqui um exercício com vocês, mas tudo isso precisa ser avaliado tecnicamente, economicamente. Né? Você pode fazer isso? Pode. Você pode fazer vários pequenos reservatórios suspensos? Pode. E você interconectar esses reservatórios? Pode. Isso, inclusive, ajuda para quem trabalha mais na área, inclusive a manutenção. Eu posso fechar um, abrir o outro, né? Reservar água, fazer estratégia de limpeza. Aí eu preciso limpar o reservatório.
Então, não preciso esgotar o reservatório todo, eu esgoto um, depois esgoto o outro, faço planejamento, faço manutenção, faço limpeza, etc. Tá? E Então, na verdade... Oi. também, se dela dar defeito de alguma forma, ou tiver algum tipo de contaminação, pode usar o outro, talvez. Aí você pode fazer, pode criar ali um planejamento disso. Então, na verdade, é uma estratégia que pode ser adotada. Mas, lógico, eu repito, precisa de estudos, precisa de avaliação. De repente, você coloca diferentes reservatórios com uma mesma área de captação e cada reservatório tem um determinado uso. Né? Nós vimos aqui a possibilidade dos usos. Né? Então, se eu quiser, eu posso destinar, dividir em vários reservatórios, uma parte da água vai para descarga, outra vai para lavagem, outra vai para irrigação, e por aí vai. Então, tudo isso depende da sua estratégia, do seu planejamento de uso ali. Aí entra, pessoal, o programa de conservação e reuso de água. Então, já estou dando uma dica, né? Para quem ainda não terminou, e aí vocês têm até semana que vem ainda para terminar, de como, por exemplo, estou dando dica, estou dando cola aqui para vocês, né? Vocês podem lá sugerir no programa de conservação e uso de água, não só a instalação de coleta de água de chuva, mas também, né, já que vocês têm um caso real, vocês podem dizer qual é o volume que você vai armazenar e para que período você vai usar essa água ou qual destinação segundo a norma, tá? Então, são coisas assim que podem ser feitas. Bom, e aí, eu vou trazer para vocês aqui como exemplo uma lei, a Lei 16.402, de uso e ocupação do solo no município de São Paulo. O município de São Paulo é a cidade de São Paulo, portanto, é uma mega cidade, uma região metropolitana aí, a maior da América do Sul, aonde essa legislação, você tem o artigo 80 que diz assim, nos processos de licenciamento de edificações novas ou reformas com alteração, a área construída a 20% em lotes com área superior a 500 metros quadrados, é obrigatória a reservação de aproveitamento de águas pluviais provenientes das coberturas das edificações para fins não potáveis. Ou seja, se você tiver uma área construída dentro de um lote, tem que ser maior, igual ou maior, ou superior a 500 metros quadrados. E que se você tiver uma área construída superior a 20%, você tem obrigatoriamente que fazer a reservação de aproveitamento de águas de chuva. Tá? Bom, e aí nessa lei ela aponta, inclusive, o volume máximo de reservação. E vejam, não é pouca coisa não, tá? O volume mínimo de reservação ele é 16 vezes a C, que é a área da cobertura impermeável. Se a gente fosse aplicar, por exemplo, no Campo Centro, que é o exemplo que eu vou usar aqui, isso seria algo assim, muito grande, um volume muito grande, tá? O volume mínimo. E no caso de cobertura verdes, ou seja, permeáveis, a lei determina um volume de reservação menor, que é 5,4 vezes essa área de cobertura verde. Tá? Então, isso está lá na lei do município da cidade de São Paulo. Bom, e aí voltamos aí, o que tem que conter esse estudo preliminar de um projeto de aproveitamento de água de chuva? Ele tem que ter a caracterização do empreendimento, ou seja, onde ele será implantado, as informações sobre a precipitação pluviométrica da região, a área de captação, o volume do reservatório, os mecanismos para melhoria da qualidade de água, ou seja, tratamento, e a demanda a ser atendida e o percentual de atendimento estimado para essa demanda. Tá? Então, aí, a gente então precisa levantar alguns fatores, né? Precipitação local, a área de captação, coeficiente de escoamento, eficiência do sistema de tratamento. Então, vamos começar nosso estudo de caso a partir de agora. Eu peço muita atenção, porque tem alguns pontos aqui bem assim, que são detalhes, é lógico, evidente, vai ficar gravado, mas se alguém também tiver dúvidas depois, pode depois no WhatsApp lá perguntar, que a gente, dentro do possível, vai procurar fazê-lo. Bom, primeiro nós vamos calcular o volume de água disponível de chuva com essa equação aí, né? Que o volume disponível, anual, mensal ou diário, isso vai depender
de como você vai calcular ou vai estimar esse volume disponível, ele é em função da precipitação, que pode ser anual, mensal ou diária, a área é em metros quadrados, o coeficiente de escoamento, ou runoff, ou seja, a água cai em cima da cobertura, se há uma rugosidade nessa cobertura, aí pode ser, se for, por exemplo, uma laje, tem um coeficiente, se for uma telha de alumínio, tem outro, se for uma telha de amianto, tem outro, ou seja, é o tanto que aquela superfície da cobertura, ela vai criar um impedimento para o escoamento superficial da água, tá? Nós chamamos isso de runoff, ou coeficiente de escoamento superficial. Inclusive, a gente usa esse coeficiente aí lá em projetos de conservação de solo também, conservação de água e solo. E esse N, ou fator de captação, ele nada mais é do que a eficiência do sistema de captação, levando em conta o dispositivo de descarte de sólidos, né? O desvio de escoamento inicial, e caso esse último seja utilizado, esses dados podem ser fornecidos pelo fabricante ou estimados pelo projetista. Então, normalmente aí um valor médio aí que é usado é 0,85, ou seja, da chuva que cai, qual é o volume que efetivamente vai ser usado. Então, 15%, no caso aí, se usar 0,85, é descartado, é removido do sistema no início da chuva. Então, vamos começar. A outra coisa aqui são exemplos do valor de C, do escoamento, do coeficiente de escoamento superficial, como eu disse, para cada tipo de telha, né, cerâmica, esmaltadas, corrugadas, etc., você tem faixas de valores, né? Esses valores são tabelados. Você geralmente encontra valores entre 0,80 e 0,95, então se você usar um valor de 0,80, por exemplo, é mais conservador, 0,95, você está acreditando que ali a cobertura é mais lisa, vamos dizer assim, menos corrugada, que tem menos rugosidade. E aí o nosso exemplo, né? Então vamos lá, começando agora. Então, o cálculo da disponibilidade teórica de água de chuva, ou seja, onde o sistema será implantado, né? O nosso exemplo aí, eu vou usar o Campo Centro, do Instituto Federal Fluminense, que fica em Campos dos Goytacazes, né? Alguns de vocês aí conhecem o Campo Centro, que é um campus bem grande, numa área no centro da cidade, tem mais de 8 mil alunos, e tem quase que 100% da área impermeabilizada, tá? Com relação às informações sobre a precipitação pluviométrica da região, nós precisamos dessa informação, precisamos da área de captação. Eu vou captar água em todos os telhados, ou numa parte do telhado, vai depender do seu projeto, da sua concepção. O volume de reservatório, nós vamos ver daqui a pouco, os mecanismos para melhoria de qualidade de água, a demanda a ser atendida e o percentual de atendimento estimado dessa demanda. Tá? Então, são informações que a gente já listou aqui, que agora a gente está fazendo, então, a aplicação do estudo de caso. Muito bem. Então, eu começo apresentando, já que eu sei que é campus, eu peguei os dados lá na minha dissertação de mestrado, lá de 96, para olhar os dados, não só de precipitação, mas também de evapotranspiração. Aqui tem um objetivo. Por que eu trouxe esses dados para vocês? Será que é necessário fazer captação de água de chuva em campos, ou na região aqui, norte fluminense? Então, eu trago uns dados aqui bem interessantes, né? Então, tem uma coluna aqui da precipitação, a precipitação média aí nesse período aí, que os dados foram trabalhados, isso foi antes de 96, média estava na ordem de 1023. Depois eu vou mostrar dados mais atuais que essa média caiu, tá? E a evapotranspiração, ou seja, aquilo que é perdido por evaporação e transpiração para a atmosfera, é de 1601, tá? Se alguém tiver dúvida, como é que eu cheguei a 1601 se está ali valores médios diários, né, da evapotranspiração? Basta multiplicar o número de dias de cada mês vezes esse valor médio aí, né? Então, eu pego ali 31 dias de janeiro vezes 5,6 mais 28 dias de fevereiro vezes 6, aí vou fazendo
essa multiplicação e essa soma, né, esse somatório dessa multiplicação, e eu chego a um total de 1.601,5. E o que esse dado diz para a gente? Bom, do ponto de vista da justificativa, a região ela perde mais água para a atmosfera do que entra água da atmosfera. Ou seja, é uma região que ela sofre o quê? Déficit hídrico. Então, só por esses dados aqui, eu posso justificar, tá? Eu não precisava nem disso, mas eu estou aqui trazendo um elemento novo, até para fortalecer a necessidade, né, desse tipo de projeto para essa região norte-fluminense aqui. Isso mostra a necessidade de práticas de conservação e reuso de água. Se eu fizer lá em Brasília, provavelmente eu vou ter situação igual ou até mais crítica do que essa. Nossa colega lá de Brasília pode até confirmar, mas lá é muito seco. Nós estamos falando da região centro-oeste, né? É muito seco. Tem períodos ali que a umidade relativa do ar chega a 19%, 15%. Então, provavelmente, se nós levantarmos dados iguais a esses para outras regiões do Brasil e do mundo, você vai ver que vai ter regiões também com déficit hídrico. Quer dizer, o balanço hídrico aqui ele é negativo, pessoal. Tá? Então, já ajuda a justificar o uso, né, a prática, o projeto de conservação e reuso de água. Bom, mas aí eu peguei dados mais atuais, de 2007 para cá, até 2020, né? Porque 2021 ainda está em curso. E aí, o que eu tenho aqui são dados mensais. Esses dados aí, a fonte está aqui do lado, tá? É uma estação que existe aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rural do Rio de Janeiro, aqui em Campos, é o Campus Goytacazes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e esses dados são disponíveis nesse endereço aí, na internet, tá? Aí eu tirei uma média aqui, uma média mensal, então eu tenho dados de 2007 a 2020, são 13 anos de dados aí, eu tirei uma média mensal e tirei uma média anual. Então, mensalmente aí eu tenho os valores, e eu tenho o total anual e a média do total anual. Então, vejam, embaixo nada mais é que o gráfico a partir da média mensal, que está embaixo, certo? Todos entenderam aí? Isso faz com facilidade no Excel, não tem segredo nenhum. Mas se alguém tiver dificuldade, os dados estão aí, vocês podem praticar, tá? Então, olhando graficamente, o que eu percebo? Eu percebo, né, que é uma característica dessa região sudeste aqui, né? Um período seco, que inclusive inicia agora, em maio. Então, nós estamos entrando no período frio, que aqui na nossa região é o período seco também. E aí nós vamos ter aí, basicamente, 4 meses bem secos. Junho, julho, agosto e setembro. Aí depois começa o período chuvoso, que começa em outubro, novembro. Fevereiro é um mês que tem ano que chove muito, tem ano que chove pouco. Você vê que, em média, é um mês que cai, se a gente comparar com janeiro e fevereiro, mas, em tese ainda, ele quase fica abaixo de maio, né? Quase não, em média ele fica abaixo de maio. Se vocês olharem os dados ano a ano em cima, vocês vão ver que tem anos aqui bem chuvosos, né? Por exemplo, 2008, 2007, choveu bastante aqui, ó. 2008, o total foi 1.635 milímetros. Se a média é 1.962, né? Vejam que a média caiu também. Nós tivemos alguns anos bem chuvosos aqui. Então, 2008, 2013, nós tivemos aqui eventos atípicos, né? Nós chamamos atípicos, que saem muito da média, tá? Então, voltando para o gráfico, nós temos junho, julho, agosto, setembro, os meses mais secos. E os outros meses, né? Você tem a transição ali do período mais chuvoso para o período mais seco em maio, e do período mais seco para o período mais chuvoso em outubro, tá? Então, esse aqui é o período seco. E o período aqui, anterior ao período seco, nós diríamos que é o período, então, que é um período chuvoso,
e é a partir dele que eu vou usar para, vamos dizer, fazer o meu planejamento aí de armazenamento de água para usar essa água no período seco, tá? É uma estratégia aqui que eu estou usando, pensando nesse período seco. Então, nesse período seco, eu, ao invés de usar água paga na concessionária, Águas do Paraíba, né, que é do Grupo Águas do Brasil, para poder molhar, fazer irrigação de jardim, lavar piso, etc., etc., eu vou optar em captar água de chuva e usar, se não na totalidade dos usos, mas em boa parte dos usos, e talvez os usos que gastam até mais, por exemplo, irrigação de jardim gasta bastante, lavagem de piso gasta bastante, com essa água de chuva. Tá? Então, é uma estratégia. É lógico que aqui eu fiz um cálculo mais simples e não quantifiquei cada uso desse ao longo aí de 4, de 5, de 6 meses, tá, gente? Eu fiz uma coisa mais básica. Eu fiz uma estimativa e adotei aquela estimativa ali para fins de exemplo aqui de vocês. Mas vocês podem sofisticar isso. Vocês podem calcular, por exemplo, quanto eu vou gastar em 4 meses de água para irrigar jardim. Quanto eu vou gastar de água aí? Dá para fazer cálculo para isso tudo. Mas aí geraria aqui muita informação e eu não queria também tornar a TOSF aqui tão complexo, tá? Eu queria só trazer alguns elementos para poder a gente discutir aqui. Mas eu afirmo que cada um de vocês tem condições de pensar outras coisas aqui, além dessas que eu coloco para vocês. Então, vamos lá. Então, aqui é uma imagem, né, que eu tirei lá do Google Earth, do Campo Centro. O Campo Centro, pessoal, eu acabei não marcando, é praticamente esse quarteirão todo, menos essas casas aqui da esquerda, tá vendo? Então, esse telhado grande aqui, eu acho que dá até para perceber. Vocês estão vendo que o telhado tem uma coisinha diferente aqui no início? É porque, na época, já estavam sendo instalados, aqui é 2021, já foram instaladas as placas solares no campus, são 500 placas solares, tá? Então, o campus entrou num programa de eficiência energética lá, com financiamento da Enel, e já está com placa solar. Esse prédiozinho aqui, ó, é o prédio do ginásio. Então, eu tomei a decisão em fazer meu projeto de captação de água de chuva para esse telhado aqui. Mas, se eu for rigoroso, eu posso fazer no campus praticamente todo. Tanto nos telhados, que são muitos, né? Tudo isso é telhado. Telhado da oficina, telhado do pavilhão de aula, telhado aqui. Isso aqui é o telhado do bloco G, um bloco novo, né? Uma laje. Aqui tem outro prédio da biblioteca e outros. Aqui tem um outro prédio. E o piso também, pessoal. Isso aqui é estacionamento. É tudo revestido. Daria para aproveitar toda a água de chuva que cai, na verdade, nesses espaços, né? Então, áreas sem impermeabilização aqui, vou dar um chute para vocês, eu acho que dá uns 10% na área toda do campus. O resto é tudo revestido, tá? Então é bastante coisa. Mas no nosso caso aqui, eu optei em fazer o projeto no telhado do ginásio. Então, a área total do campus Campo Centro, do Instituto Federal Fluminense, é 33 mil metros quadrados, é lógico que eu já arredondei aí, né? E eu vou usar a área de cobertura do telhado, que são 3.048 metros quadrados. Certo, pessoal? Então, esse é o meu estudo de caso. E aí, o que eu fiz? Eu peguei aquela equação do volume disponível de água e calculei pensando naquelas precipitações médias que eu achei aqui, ó. Então, eu peguei janeiro, fevereiro e março. Peguei os dados de janeiro, fevereiro e março e calculei, para cada mês desse, um volume disponível de água de chuva. Médio, né? Ah, mas se um ano chover mais, sem problema. Se um ano chover menos, também não tem problema. Mas, em média, só para a gente ter uma base de cálculo, eu calculei o volume disponível de água, de chuva, para ser armazenado
para cada um dos meses. E tomei a decisão de usar o mês de fevereiro, dos 4 meses é o que chove menos, e fazer o meu projeto pensando no mês de fevereiro, tá? Então, aí eu fiz em cima ali o mês, a precipitação, o volume precipitado sobre a cobertura e o volume disponível, que é o cálculo, né? Onde eu uso o coeficiente de escoamento, uso também o fator de captação, uso, né, a área é a mesma, e a precipitação varia, que é a média mensal, tá? Embaixo aqui é tipo a memória de cálculo, que eu coloquei aqui para vocês. Aliás, se vocês quiserem, depois confiram tudo, tá? Eu procurei fazer direitinho, mas pode ter algum erro, mas eu não creio. Depois eu até fiz uma conferência aqui, está tudo direitinho. Então, eu vou dimensionar o meu sistema de captação de água, pensando no mês de fevereiro, que é o mês que chove menos. Ele é anterior, é um mês anterior, né? Aquele período seco, né, que a gente mostrou para vocês. Então, a gente está pensando nesse dimensionamento, né, nos reservatórios, pensando nesse mês de fevereiro. Então, eu preciso, né, construir um reservatório, ou reservatórios, né, no caso aí, que sejam capazes de armazenar 131 metros cúbicos por segundo. Bom, isso eu fiz o cálculo dessa forma. Mas, por exemplo, ao invés de fazer dessa forma, eu poderia fazer uma conta inversa. Eu ver a demanda que eu vou precisar de água durante ali um mês, por exemplo, 2 meses, 3 meses, ou até 4 meses, por que não? Mas quanto maior o tempo e logicamente, maior o volume, maior o tamanho ou o volume de reservatório, o volume de água de reservatório, né? E, portanto, o projeto fica mais caro, né, pessoal? Então, isso vai depender muito dos objetivos, do planejamento, da destinação dessa água. Mas, para título de exemplo, eu usei desta forma aí. É um critério meu, tá? Eu usei o mês que choveu, que chove menos, fiz o cálculo, achei o volume médio que eu posso armazenar com toda a chuva que caia nesse mês, para poder armazenar e usar naquele período mais seco. Bom, aí eu tenho a questão das calhas e condutores, tá? Aqui tem algumas orientações que estão lá na norma 10.844, a da ABNT, aonde alguns aspectos são importantes serem observados. Então, por exemplo, o período de retorno ou o tempo de recorrência, né? Normalmente, em projetos hídricos, não, ou hidráulicos, né, ou hidrológicos, como queiram, a gente pensa sempre em períodos de retorno aí de 25 anos. Ah, eu quero mais segurança, 50 anos. Mas lembre-se, quanto maior o período de retorno, né, mais caro fica o projeto. Se você usar um período de retorno maior no dimensionamento de um sistema hidráulico, mais caro fica o projeto, porque a chuva vai ser mais intensa, tá? A vazão do projeto, ela é dependente desse período de retorno. A altura pluviométrica. Então, a gente precisa saber a altura, né, ou a lâmina precipitada ali naquela região média, como a gente viu lá, a média anual, ou a média mensal, ou as médias mensais, tá? E aí eu venho com uma explicação aqui, que é o que é um milímetro, né? Então, aí essa figura ficou achei essa figura bem bonitinha. Então, 1 milímetro, ele é equivalente a 1 litro de água por metro quadrado. Então, quando vocês veem na televisão, né, eu acho muito engraçado, porque eu acho que hoje em dia eles estão mais preparados. Os repórteres falam, vai chover 30 milímetros de chuva. É uma chuvica, é uma chuva mais forte, isso, aquilo. Mas talvez eles façam aquilo ali profissionalmente, mas não tenham conhecimento técnico. Por exemplo, o que significa 1 milímetro de chuva, tá, pessoal? Vocês que estão fazendo o curso aqui, para quem não sabe, lógico, né, é importante saber que 1 milímetro de chuva é o equivalente a 1 litro por metro quadrado. Eu tenho aqui embaixo, inclusive nessa figura, esse site aqui, sempresustentável.com.br, inclusive como que você chega a 1 milímetro, né? 1 metro é igual a 100 centímetros, 1 milímetro é igual a 0,1,
o volume, transformação do volume. Então, ele mostra matematicamente e mostra graficamente, né? Ou um esquema aqui em cima, que é essa área. Então, 1 milímetro de chuva é o equivalente a chover uma lâmina de altura de 1 milímetro em uma área de 1 por 1 metro. Chama-se isso, então, 1 milímetro de chuva. E no pluviômetro, você também tem essa marcação direta no pluviômetro. O pluviômetro é um equipamento que capta a água de chuva e faz o registro da precipitação. Então, quando você tem um pluviômetro, né, manual, vamos falar assim, para ficar mais fácil para entender, que pode ser uma garrafa de PET, como está indicando aqui, e tem isso aí, vocês acham na internet, podem instalar na casa de vocês, graduado direitinho, é justamente você ter a marcação do volume, da lâmina de chuva que ocorre ali naquele local, tá? Então, você consegue fazer essa graduação de acordo aí com um volume equivalente aí a um litro por metro quadrado, e você fazer essa graduação na sua garrafa de PET para ter um pluviômetro em casa, tá? Então, essa figurinha aí ficou bem interessante. Então, continuando, então, 1 milímetro é equivalente a 1 litro por metro quadrado. Isso é importante porque a gente vai usar esse cálculo daqui a pouco, tá, pessoal? Na verdade, nós já até usamos aqui, né? Indiretamente já usamos. Mas vamos em frente aqui, depois a gente volta. A intensidade de precipitação, que é o total precipitado no tempo, nós veremos isso. Então, não adianta falar, choveu 100 milímetros por hora. Essa informação por si só, choveu 100 milímetros. Beleza. É muita chuva ou pouca chuva? É muito intensa ou pouco intensa? Depende. Se chover 100 milímetros em 10 horas, se eu dividir 100 por 10, vai dar 10 milímetros por hora. Agora, se choveu 100 milímetros em 1 hora, são 100 milímetros por hora. E, portanto, é uma chuva intensa, que, dependendo do lugar, da topografia, das construções, pode causar, sim, alguns danos sérios, tá? Então, a intensidade pluviométrica é um parâmetro assim, muito importante, principalmente no que diz respeito, né, a impactos da chuva, a prejuízos, a inundações. Muitas vezes o sistema de drenagem ele não foi dimensionado para suportar aquela intensidade de chuva, né, porque o período de retorno usado ali foi muito pequeno, ou o sistema de drenagem é muito robusto e pode chover uma intensidade inclusive maior do que 100 milímetros por hora, e ele suportar, tá? Um outro parâmetro também é o tempo de concentração, que é o tempo aonde o tempo decorrido entre o início da chuva e o momento que toda a área, né, ali no caso do telhado, falando de chuva, de captação de água de chuva, está contribuindo para a saída ali na tubulação, tá? Nós chamamos isso de tempo de concentração. Isso é um termo mais usado em bacias hidrográficas, mas também foi colocado aqui na nossa referência e eu trouxe para vocês. Bom, vamos avançar. Isso aqui nós já mostramos. Bom, aí... vamos lá. O Leandro Oliveira... Estou falando do Leandro Oliveira, que eu estou vendo o nome dele aqui na minha projeção. Fala assim, Vicente, como é que eu chego à intensidade máxima média de chuva da minha região? Como é que eu faço? Então, eu estou trazendo aqui para vocês, alguns de vocês já conhecem, um aplicativo que está disponível nesse endereço aqui, ó, www.gprh, que é o Grupo de Pesquisa de Recursos Hídricos, .ufv, Universidade Federal de Viçosa.br, e lá tem aplicativos computacionais, softwares, que vocês podem baixar e usar, né, sem custo nenhum. Um deles é um aplicativo chamado Pluvio 2.1, e ele determina o quê? Chuvas intensas para o Brasil. E aí, pessoal, para todos os estados do Brasil, né? Tem alguns estados que têm um banco de dados maior, outros estados têm um banco de dados menor. Às vezes, os estados lá do norte, principalmente,
você tem 2, 3 estações nesse aplicativo. Né? Na época que ele foi desenvolvido, não haviam dados disponíveis para aquela região. Mas estados como Rio de Janeiro, São Paulo, região Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Nordeste, você encontra lá. Você tem 2 formas de usar esse site, esse aplicativo, perdão. Você baixa ele, instala no computador, ou você escolhe a localidade, caso ela exista ali dentro do seu estado, ou você, no local onde você vai fazer o projeto, você pega as coordenadas, isso hoje em dia, você pega no celular mesmo, latitude e longitude, digita aqui embaixo, ó. Vocês estão vendo o meu cursor? Vocês digitam aqui embaixo, manda calcular e vai aparecer aqui para vocês os parâmetros dessa equação. Essa equação aqui é a equação de intensidade máxima média de precipitação. Então, basicamente ou eu localizo a localidade que estou, vejo se existe aqui disponível, se não estiver aqui disponível, no caso, Campos do Goytacazes tinha. Então, bastou aqui eu selecionar e ele me fornece os parâmetros K, A, B e C. Eu uso nessa equação e calculo a intensidade máxima média de precipitação. Caso eu não tenha na relação de localidade dentro do meu estado, a localidade que eu vou fazer o projeto, eu posso entrar com as coordenadas, latitude e longitude do meu local, aonde eu vou fazer o meu projeto, o terreno. Como é que eu consigo isso, professor? Fácil. Você vai lá no Google Maps, digita lá, ele vai te dar as coordenadas. Você consegue isso no celular também. Você pode instalar no celular um aplicativo de GPS e ele vai te dar as coordenadas lá do local. Hoje em dia, isso não tem mais dificuldade. No passado tinha. E aí você entra com as coordenadas aqui, digita os valores, latitude e longitude, calcula, ele te vai dar os parâmetros para aquele local que você vai dimensionar o projeto. Ele dando os parâmetros, você joga nessa equação aqui. Né? Então, o que eu fiz? No caso aqui, eu marquei campos, o aplicativo me deu os 4 parâmetros, K, A, B, C, eu peguei e substituí na equação. Então, aqui em cima eu tenho a equação I igual a KTR elevado a A, dividido por, entre parênteses, T mais B, fecha parênteses, elevado a C. Então, eu peguei, quem é K? Peguei aqui, K, 1133,836. Vezes TR. Eu usei TR, o período de retorno de 25 anos, tá vendo? Aí, elevei a A. Quem é A? 0,183. Dividido por T. Quem é T? Duração da precipitação. Eu usei 5 minutos. Tá? Usei o mesmo parâmetro de tempo de duração que o exemplo da referência usou. Então, usei 5 minutos também. Quem é B? B é 20,667. Fecha parênteses, elevado a 0,807. É uma conta simples que dá para fazer no Excel, tá, pessoal? Não tem muito segredo, não. Se alguém tiver dúvida, me avise depois no privado, mas não é nada. Então, eu resolvo a parte de cima, resolvo a parte de baixo e achei como resultado que a minha intensidade máxima média de precipitação para a região de Campos, num período de retorno de 25 anos, numa duração de 5 minutos, é de 148,94 milímetros por hora. Então, aqui, a partir daí, essa aí é a minha chuva de projeto. Você já ouviu falar de chuva de projeto? É isso aí. Ah, professor, mas não tem outra forma de fazer? Tem. Você pode usar tabelas que são fornecidas em livros. Qual é o problema dessas tabelas? É que são tabelas de dados desenvolvidos para outros países. Feitos lá para Estados Unidos, Europa, etc. De condições diferentes das nossas. Então, é bem possível ou que você superestime ou que você subestime esses valores. Neste caso aqui, desse aplicativo, ele foi desenvolvido com dados de estações do Brasil. E, portanto, são dados mais próximos da nossa realidade. Tá? Então,
Eu coloquei aí para vocês os dados, a memória de cálculo, tudo direitinho, para que vocês não se percam. Se vocês quiserem brincar de testar, aumentam, por exemplo, o período de retorno de 25 para 50 anos. Certamente, né, dá para ver pela equação que o valor da intensidade máxima de chuva vai ser bem maior, né? Porque ele está no numerador da equação, né? Se eu vou dobrar, né, de 25 para 50 anos, eu vou aumentar a intensidade aí, máxima média de chuva, tá? Então, essa aí é como estou mostrando aqui para vocês as fontes, o aplicativo. Isso aqui é a tela do aplicativo, tá, pessoal? Vocês instalam no computador, aí vocês manipulam ele lá e vocês conseguem os resultados. Estou mostrando tudo aqui, da onde vocês podem pegar o aplicativo, a memória de cálculo, a equação, tudo bonitinho aqui para vocês. Modéstia à parte, ficou bem arrumadinha a minha apresentação, tá? Ficou sim. Você pode enviar essa fórmula do Excel para a gente? Do Excel? No Excel? Você disse que você poderia disponibilizar? Posso. Eu até apaguei que não está em nada, mas eu posso. Porque no Excel, quando é elevado assim, você usa o circunflexo. Depois, se você quiser, eu faço e mando para vocês, bota lá, tá? Não, eu acho que vai dar, acho que eu consigo. Lembrando desse negócio do circunflexo. Circunflexo, que você põe assim, igual K, você põe, né, 1133,816 vezes, né? Vezes 25, circunflexo 0,183. Aí você faz uma célula com numerador, faz uma célula com denominador e divide uma célula pela outra. Pronto, você acha o resultado. Tá bom? Então, lá. Se você não conseguir, se você não conseguir o mesmo resultado, você me avisa. Tá bom? Então tá, obrigada. Nada, querido. Vamos lá. Então, o primeiro passo aí, vejam bem, para que eu calculei a intensidade máxima média de precipitação? É o primeiro passo para calcular calha e condutores, tá, pessoal? Tá bem? Para não confundir. Passo 1. Determinar a intensidade pluviométrica. Já achei. Passo 2. Calcular a área de contribuição. Eu já calculei, já falei para vocês, né, desde antes. Calculei lá no Google Earth, tá? Google Earth Pro. É gratuito. Vocês podem baixar. E você não só localiza a área, como você tem uma ferramentinha lá que calcula a área também, mede distância, etc, tá? E aí eu já havia calculado, é 3.048 metros quadrados, mas eu estou até colocando aí para vocês outras informações. Vocês podem usar o Google Earth Pro, vocês podem fazer medição direta, a trena, você chegar lá no prédio e medir, sem problema nenhum, tá? Você pode fazer de outras formas, certo? Topografia, teodolito, GPS, o que vocês quiserem, tá? O importante é ter uma estimativa correta, tá bom? Então, passo 2, calcular a área de contribuição, já havia sido calculado, mas vocês podem fazer de outras formas. O passo 3 é determinar a vazão do projeto. Então, para calcular a vazão do projeto, tem essa equaçãozinha aí, que é dado no exemplo lá da nossa referência, da apostila. Vazão é igual a intensidade vezes área dividido por 60. Então, o Q é igual a vazão do projeto em litros por minuto. A intensidade pluviométrica é milímetros por hora. Nós já achamos aqui, milímetros por hora, 148,94. E a área de contribuição. Só que o que eu fiz com a área de contribuição? Eu dividi por 2. Por quê? Porque eu estou imaginando um telhado que ele tem um caimento para um lado e para o outro. Tá? Às vezes o caimento é só de uma direção. Mas como o caimento é de um lado e para o outro, eu optei em dividir por 2. Né? A metade da área para um lado, a metade da área para o outro, como está indicado aí no desenho. Tá bom, pessoal? Por isso que eu peguei ali 148,94. Eu calculei lá com a intensidade máxima média de precipitação. A área eu dividi por 2, porque está aqui o exemplo do telhado. Tem 2 águas, né? Vamos dizer assim, tem 2 águas. Dividido por 60. Então, a vazão,
litros por minuto que eu encontrei foi de 3.783,08, tá? E aí, o que eu faço? Eu procuro na tabela, e aí tem um monte de tabelas, né? Vocês podem calcular isso na munheca? Pode. Tem uma equação lá, equação de Manning, que vocês podem fazer isso. Mas, sinceramente, é desnecessário. Basta, na internet tem um monte dessas tabelas, né? Basta você procurar livros aí de hidráulica ou procurar na internet, né, fontes confiáveis, tá, pessoal? Vocês baixam essas tabelas, e eu baixei essa tabela aí, peguei uma vazão, né, litros por minuto, bem próximo ao valor que nós achamos. Então, mais próximo que eu achei, dentro de um caimento, né, de uma declividade ali de escoamento do telhado de 0,5%, 3.820, que é bem próximo a 3.783. E, portanto, o diâmetro da minha calha horizontal, do meu condutor horizontal de seção circular, é de 300 milímetros. Tá? Então, vejam, se eu fosse pegar, normalmente, na prática, o que as pessoas fazem, né, Dani? Põe uma calha de 200 milímetros lá e taca ferro em tudo. É assim? De 300? Não, 300 é muito cara. Né? Se eu tenho dimensionamento, então se está mostrando ali, para aquelas condições, né, que o ideal é uma calha de 300, quando você põe uma de 200, quando cai uma chuva intensa como essa que nós calculamos, o que vai acontecer com a calha? Vai jogar água para fora. Né? Professor? Oi. A maioria dos projetos que eu estou vendo aqui, dos prédios, está sendo de 100. Pois é. Pois é. Sai bem caro. E também não encontra em toda loja de 200. Então, a maioria é de 100. Mas veja bem, você tem que... Muitas vezes você não encontra aquilo pronto, né, Diogo? Mas se você você é um projetista, você tem responsabilidade. Isso é igual ao sistema de drenagem, cara. O pessoal mete lá manilha de 60 milímetros. Aí drena uma área imensa. Dá uma chuva forte, o que acontece com a rua? Inunda tudo. Aqui em Campos é assim, o povo, inundou a minha rua. Eu falei, olha, das duas uma, ou o dimensionamento não foi feito com uma chuva intensa como essa, ou o sistema está subdimensionado. Na verdade, ninguém faz cálculo nenhum, tá, Diogo? Só faz tudo de orelhada, tá? Quando faz, são exceções, tá? E aí, voltando aqui a calha de 300 milímetros. Aí você vai dizer, não tem pronto. Você pode mandar fazer. Você pode fazer uma calha de um outro material, mas preocupado aí com a questão do dimensionamento. Ou você assume que com aquela calha de 200 que você comprou, que é mais cara, né? A de 300 é mais cara ainda, você assume que você, num período mais chuvoso, mais intenso, você vai ter problema. Pode falar, Dani. Nesse caso, o dimensionamento para essa água toda é da calha com um ponto só de escoamento, não? Do rastro. De coleta, você fala, né? E se você... De coleta, desculpa, coleta. Falei que é a procura da palavra. E se for dividir, por exemplo, a área da água da cobertura em mais uma parte, deixando a calha cair para dois lados, dividir em águas, tem né? aí um ponto... Dividir a calha em dois. Você também pode projetar dessa forma, não? Sim, ao invés de toda a água passar na calha toda, você dividir um escopo para um lado, escopo para o outro, não é isso que você está falando? Exato. Que aí você vai dimensionar por áreas menores, né? Sub-áreas, né? Sim, exato. E aí você consegue uma calha menor. Soluções aí você pode adotar várias, né? Você pode fazer para cada seção dessa, aproveitando a sua ideia. Vamos imaginar, ao invés de dividir em 2 águas, divide ali em 4 águas. Para cada água você cria um reservatório e para cada reservatório você dá uma destinação de uso. Entendeu? Então as ideias aí é questão de raciocinar e pensar na concepção. Aí é viajar, né? Não, vou fazer isso aqui porque aqui perto tem um banheiro, vou usar lá no vaso. Esse aqui vai ser usado para irrigar o jardim. Esse aqui fica o estacionamento dos carros oficiais, e pior que fica, tá?
ali perto ficam os carros oficiais. Eu vou usar para lavar os carros oficiais. Está entendendo? Você pode pensar em várias coisas interessantes aí nessa concepção do projeto. Vai depender do projetista e dos objetivos, tá? Mas beleza, Dani. Sim, a solução aí que você consegue traz dividir. é bastante inteligente aí, tá bom? Mas aqui é um exemplo que eu estou trazendo, hipotético, né, de um prédio real. Continuando. Então, determinamos a vazão do projeto, e aí nós temos algumas recomendações, né, alguns coeficientes multiplicativos de vazão do projeto, quando você tem cantos curva a menos de 2 metros da saída da calha, cantos retos, cantos arredondados, justamente porque nesses cantos, nessas saídas, você tem a chamada perda de carga, né? Então, você aumenta um pouco, vamos dizer assim, você considera o aumento de vazão ali por conta de turbilhonamento, por conta ali do desvio da água, da perda de energia. Então, ele faz algumas recomendações aqui para que você considere isso no seu dimensionamento, tá? Com algumas recomendações aí de coeficientes de multiplicativos de vazão do projeto. Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, né? Essa distância D e tal, e aí você precisa fazer esses ajustes aí. Professor, Oi? eu tenho uma dúvida aqui com essa questão aí, principalmente do canto redondo, na questão do vórtice, né? Se há uma provocação de vórtice aí no início e final da calha, no final da calha, né? Isso aí eu Olha, sempre... eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim. Não sei se Dani, se tem essa opinião, pode falar se quiser. Assim, tem até uma espécie de saída da própria calha que é no formato assim de um funil, que é para quando a água desce com muita velocidade, já não ficar ali. Para quebrar a energia, né? Exato, exato. Existe E esse algumas formato construções já colocam correntes, né, desenvolvido. Dani? Também, na Coloca a saída corrente também. justamente para dar uma quebrada, porque senão ela desce com muita força e ela pode Com destruir a muita força. calçada, pode Sim, danificar, sim. pode provocar uma erosão, e acontece. É. Lá em Brasília é comum isso, inclusive nos prédios, porque quando chove muito, muito forte, bate na terra, faz um buraco mesmo, tá? Então tem que tomar alguns cuidados, mas isso pode acontecer sim. Isso vai depender da área, né, da área que está sendo ali escoada, do tamanho da calha, do dimensionamento, então, tudo isso influencia sim, tá? Ok? Da intensidade também, não? Sim. A intensidade da chuva. Sim, com certeza. Bom, continuando. Aí nós temos o dimensionamento dos condutores verticais, né? Aí você pode escolher aí que essas tubulações são destinadas a recolher as águas das calhas, né? É necessário definir quantas descidas, né? A Dani, por exemplo, deu um exemplo ali de dividir em águas, e aí, se você fizer isso, é bom que você tenha mais saídas, né? Você tendo mais saídas, você não vai sobrecarregar tanto o sistema como um todo. E aí você pode dividir a vazão pelo número de saídas e você pode, inclusive, colocar instalar algumas águas, alguns sistemas ali com algumas recomendações técnicas sobre esses condutores. Então, você pode pensar também para aproveitar melhor essa distribuição de condutos verticais, inclusive pensando nos usos que você pretende dar a essa água de chuva, tá bom? Aí tem uma série de recomendações que eu recomendo que vocês leiam, e eu também, no final, como eu disse, dessa apresentação, eu passo a referência para vocês baixarem o documento. Bom, vamos pensar, então, no dimensionamento do nosso conduto vertical agora, tá? Então, eu tenho uma vazão de 3.783 litros por minuto, eu vou colocar 4 condutores verticais ali,
tá naquele prédio lá do ginásio. Eu dividindo aí a vazão por 4, eu tenho algo em torno de aproximadamente 1.000 litros por minuto, tá? E aí eu tenho esses ábacos aqui, algo para quem é mais antigo, é bem comum em engenharia, né? Esses ábacos. E eu tenho 2 ábacos aqui. Uma calha com saída de aresta viva e uma outra calha com funil de saída, né? Eu tenho um funil lá na saída. Então, eu vou praticar aqui com vocês como é que é feito, né? Então, aqui tem um passo a passo, tá? Primeiro, devemos escolher, então essa ali é errado, escolher qual dos 2 ábacos eu utilizar. Então, se é do tipo aresta viva, eu vou de funil. Nós vamos fazer dos 2, tá, pessoal? Só para fim de exercitar aqui. Escolhido o ábaco, devemos levantar uma vertical a partir do valor da vazão calculada para o condutor vertical, até interceptar as curvas H. A curva H são essas curvas verticais aí em pé, né, retas. Elas são alturas e lâmina d'água na calha. Ou seja, dentro da calha, no nosso caso, a calha é de 300 milímetros. É isso? Então, a altura dela máxima seria o quê? A metade de 300, 150 milímetros. Certo? Então, na verdade, a gente, logicamente, não vai usar o máximo, a gente vai usar aí a metade. Então, no nosso caso aqui, eu usei 70 milímetros de altura de lâmina d'água dentro da calha horizontal. E o comprimento do condutor seria o tamanho desse condutor vertical. Eu vou usar aqui, eu não me lembro a altura lá do Campo Centro, tá, pessoal, do ginásio, mas eu resolvi usar o valor de 6 metros, tá? Só para fins de exemplo nosso aqui. Então, ó, na calha de saída com aresta viva. Então, eu subo ali a partir de 9... Eu arredondei para 1.000, tá? Nossa vazão aí, que é a vazão dividida por 4 condutores, deu 945, eu arredondei para 1.000. Aí eu encontrei a linha L de 6 metros, tá? E depois projetei para achar o diâmetro da minha calha de descida a partir do encontro da precipitação na linha de 6 metros para o eixo Y aí. Então, achei aí um diâmetro um pouquinho mais de 70 milímetros. Tá? Esse é o primeiro resultado. Depois eu prolonguei 1.000 milímetros até H 70 milímetros, que H é o quê? É a altura da lâmina d'água dentro da calha horizontal. E depois projetei para o eixo Y, né? Aí o diâmetro deu quase 90. Eu estou sempre arredondando para cima, né? Observe, né? Sempre arredondando para cima. Isso é uma tendência. O engenheiro sempre joga para cima para ter segurança. Mesmo assim, às vezes, se for mal feito, as coisas não dão certo. Então, esse é o primeiro resultado. Eu tive um resultado de pouco mais de 70 e quase 90. Vou fazer agora no ábaco, né? no gráfico, da calha do funil, que tem um funil de saída. Então, usei o mesmo valor de 1.000, encontrei L igual a 6 e achei o valor igual ao anterior, igual ao de cima. Tá? E se a gente perceber aqui, está praticamente coincidente com o ponto onde eu encontro o H igual a 70 também. Então, se eu for optar por uma calha com saída em aresta viva, eu posso optar pelo valor maior de 90 milímetros, tá? Aproximando. Se eu for usar uma calha com funil de saída, aí eu vou usar uma calha de descida de pouco mais de 70 milímetros. Também essas medidas comerciais a gente tem que usar, né? Não dá para ser 70 e poucos, senão vou ter que mandar fazer uma calha. Eu posso usar até uma calha maior de 80 milímetros aí para ter segurança, tá? Ou 75, certo? Isso vai depender, como o colega comentou, o que está disponível aí comercialmente. Mas aqui, para o nosso exercício, eu vou adotar uma calha, um conduto vertical de descida, cujo o diâmetro interno ele é igual ou maior do que
90 milímetros de diâmetro, tá? Então, só um exercíciozinho aí para vocês, para saber como eu cheguei a esse valor. Bom, o pré-tratamento é aquele first flush, né? Ou seja, aquela primeira água de chuva que lava o telhado, que vem com impureza, que vem com cocô de passarinho, que vem com fuligem. Aqui em Campos vem com fuligem de cana-de-açúcar, de queima, né? Vem com sujeira, poeira, né? Ou outras coisas mais aí, né? Contaminantes do ar. Então, aquela primeira água eu descarto, né? E ele tem uma recomendação aqui, nesse pré-tratamento, de descartar os primeiros 2 milímetros de precipitação. Ora, se eu tenho um telhado de 3.048 metros quadrados, e nós sabemos já, né, que nós já falamos aqui hoje, que 1 milímetro é igual a 1 litro por metro quadrado, então é só multiplicar 2 vezes 3.048, então eu posso descartar os primeiros 6.096 litros, ou 2 milímetros de chuva. Então, na verdade, o volume que eu tenho a armazenar não será mais 130, né? E sim 124. Eu queria voltar lá atrás para chamar a atenção de um ponto que eu fiz de propósito. Quando eu calculei os volumes aqui, eu usei N fator de captação. Deixa eu voltar aqui mais ainda. N fator de captação. Está aqui. Ele diz aqui, ó, eficiência do sistema de captação, levando-se em conta o dispositivo de descarte de sólidos, desvio de escoamento inicial, esses dados podem ser fornecidos. Eu considerei aqui o N 0,85 no meu cálculo. Vamos lá. Eu considerei aqui 0,85, né? Mas mesmo assim, eu ainda assim descartei 2 milímetros lá da chuva, tá? Isso é só um preciosismo, tá? Essa foi uma decisão minha. Ah, não quero fazer isso que eu já descontei lá. Como é um volume muito grande que eu tenho que armazenar, então mesmo assim eu desconsiderei, né? É lógico, gente, sendo um telhado grande, essa água que é descartada, ela tem que seguir no sistema de drenagem do campus, tá? Não pode ser jogada do lado de qualquer maneira, não. Tem que ter um desviozinho ali, uma tubulação, para que ela vá para o sistema de águas pluviais do campus, tá? Ou da construção, ou do prédio, ou do condomínio, etc. Então, só... Porque, é pouca água. Não, são 6 mil litros de água em pouco tempo, né? Descendo desse telhado aí, no caso. Tá certo? Então, eu tenho que armazenar essa água aí. Como é que eu faço? Como é que eu posso fazer isso? Bom, então a norma aqui, a norma 15527, de 2019, ela tem algumas recomendações. Então, os reservatórios devem ser seguros e fechados, né? E aí, gente, no passado, essa água de chuva, eu pensei, vamos armazenar água de chuva, por acaso, etc. Hoje em dia, talvez ela seja estratégica. Exemplo, Brasília. A colega aí, que eu sempre esqueço o nome, que é de Brasília, ela pode confirmar. Em Brasília, é estratégico aproveitar água de chuva, que é muito seco, e a água é muito cara, e há falta de água. Então, o armazenamento de água de chuva pode ser, inclusive, uma estratégia para aqueles períodos críticos, períodos que não tem água. Alguns bairros, provavelmente alguns bairros ou localidades em Brasília deve faltar água. Então, essas recomendações são muito importantes, tá? Então, deve ser seguros e fechados, deve possuir extravasor ou dispositivo de esgotamento, que é esse registro aqui embaixo. Para quê? Você está armazenando água de chuva. Em determinado momento, você vai ter que fazer a manutenção, assim como a caixa d'água da gente, né, que deve fazer manutenção, e aliás eu tenho que fazer aqui em casa, e a gente acaba, né, não dando importância a isso, não dando atenção, mas a gente precisa limpar. Então aqui também, aí ele vai acumulando, mesmo descartando aquela primeira chuva, vai acumulando impurezas aqui, você precisa aí dependendo do uso, você precisa eventualmente abrir essa tampa aí, né? E essa tampa, dependendo do tamanho do reservatório, tem que ser possível, inclusive, da pessoa entrar ali dentro, lavar bem, com água sanitária, né, com produtos ali,
e depois que você tiver tudo limpo, você abrir esse registro para poder drenar, escoar essa água aí, né? Dando uma destinação correta a ela, para poder manter o reservatório limpo, tá? Possuir mecanismo que evite a entrada de insetos. Muitas vezes entra inseto, entra bicho, entra morcego. A caixa d'água lá do Campo Santo, por exemplo, já encontraram morcego, já encontraram alguns bichos lá dentro. A caixa d'água grande que tem lá, né? Que é no alto. Ser devidamente identificados, né? A Daniela trouxe aqui que tem aquele símbolo de água de chuva, né? Água de reuso, né, Daniela? De chuva tem específico ou só de reuso? Não sei, não sei. Mas assim, só vi esse de reuso, não. Água para reuso. Não, Mas é legal ter um símbolo, né? Até não se vi isso é um nada de marketing chuva. interessante, né? Isso é um marketing Sim, interessante, sim. até para a escola, para a empresa, etc. Aproveitamos água de chuva, água de reuso, água de chuva, alguma coisa, sei lá. Isso aí, para quem é da área, sabe aproveitar bem isso aí. Proteger a água da incidência direta da luz do solar, evitando a proliferação de algas, lógico que isso também vai depender do tipo de reservatório que você vai usar, e ser separados dos reservatórios de água potável, né? Porque, logicamente, você não deve misturar uma água com a outra, porque são águas diferentes, procedências diferentes, né? E que deve ter o cuidado devido. O volume não aproveitável de água de chuva pode ser lançado na rede de galerias, ou seja, choveu, encheu os reservatórios. Você já tem que ter ali um sistema, né, que no caso aqui é o extravasor, para que essa água siga o sistema de drenagem, o sistema de águas pluviais, e siga seu curso, tá? Na verdade, o que nós estamos fazendo é retendo parte da água que seria perdida no sistema de drenagem, tá? Ou na rua, ou filtrado, etc. Tá bom? Professor, Oi. outra pergunta aqui. Desculpa aí, professor, porque eu tenho Não, pode algumas perguntar. dúvidas. Na alimentação do reservatório, a parte de descarte, eu uso lá aquela válvula filtro em Y ou uma válvula de retenção com um volume já pré-determinado para ela disparar e a partir daquele momento que Então, vai estar colocando. um tempo atrás, eu andei fazendo uma pesquisa aí até para... Eu estava buscando aí representar uma... Né, a Tainara sabe disso, uma franquia sobre para aumentar a eficiência de água, né? E aí você tem alguns dispositivos prontos que você pode comprar no mercado, aonde você consegue trabalhar isso, tá? Você está falando do descarte dos primeiros 2 milímetros, não é isso? Justamente, esse descarte. Então, você tem sistemas prontos aí, que você consegue comprar, inclusive, na internet, tá? Ele já vem dimensionado, já com um sistema de forma que as primeiras águas são descartadas e depois o sistema permite que, né, permite que essa água passe a entrar dentro do reservatório, tá? E tem soluções mais simples também. Eu não trouxe aqui para vocês, assim, eu sinceramente não achei tão relevante assim, mas se vocês tiverem interesse mesmo, posso tentar procurar e depois, ou na próxima aula mesmo, trazer aqui e apresentar essas soluções. Tem coisas bem simples, tá? Quem que está falando? É o Diogo, professor. Diogo. Tá, Diogo? Eu posso até, se você tiver interesse, eu posso até buscar isso. E tem coisas simples, sistemas até automáticos, tá? Que você usa e que você pode adaptar. Porque essa questão de água de chuva, ela fica parecendo que é coisa da cidade grande, mas tem, por exemplo, no Nordeste, tinha um programa de coleta de água de chuva no semiárido para mil residências, reservatórios, né? Feito de cimento amianto. Não sei se você já viu esse programa, né? Tem um programa aqui no Tocantins que é de captação de água de chuva através para uma tubulação de PVC com um reservatório de PVC e tem a casinha ali.
E aí Então, depois tem uma bomba manual depois para o eu pessoal tenho das até um fazendas exemplo utilizar. eu tenho até um exemplo desse aqui, que eu achei interessante e botei aqui a imagem para vocês. Tá? Então, você tem várias soluções. Tá? Agora, você tem que pensar o seguinte: uma coisa é um uso lá na roça, outra coisa, por exemplo, é um uso num prédio, numa instituição de ensino. Então, você tem que tomar alguns cuidados, ainda mais quando o volume é muito grande, né? Alguém falou alguma coisa, Tainara? Exatamente. Eu. Fala, Tainara. Eu não sei se o Tadeu já vai trazer isso, mas esses dispositivos simples, assim, para usar numa casa, para o reuso de Sim, água, o Tadeu vai apresentar para a gente? eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas, como eu disse, eu posso dar uma pesquisada e trazer para vocês também, Ah, então tá? eu agradeço muito, também tem Na interesse. próxima aula, eu vou tentar trazer esse dispositivo para descartar as primeiras águas aí. Eu só queria passar uma coisa para vocês. Quando a gente fala de um uso residencial na nossa casa, ou num uso ali mais rural, é uma coisa menor. O que nós estamos colocando aqui para vocês são coisas maiores, que vocês podem fazer de forma, né? Sim. Planejar um uso. Nós estamos falando de volumes aí que vocês verão, nós falamos aqui, ó, estamos falando de 124 metros cúbicos, 125 metros cúbicos, né? Então, nós estamos falando de reservatórios de 20 mil litros, 50 mil litros. No né? meu caso, projetando para o meu prédio, é um prédio antigo, não tem isso. Eu conseguiria instalar esses dispositivos lá na garagem, por exemplo. Né? Sim. Para qual uso? Seria para lavagem das áreas, uma coisa nesse sentido, lavagem de carro. Qual o volume que você acha que você vai precisar? Entendeu? Aí eu não sei. Você tem que fazer umas estimativas. Olha, lava tantos carros, um carro gasta tanto. Você vai achar esses números aí na internet. Eu conseguiria comprar esses dispositivos na internet, mesmo em volumes tão grandes. Eu vou trazer para vocês e vou trazer as fontes, tá? Ah, muito obrigada. Eu vou dar uma pesquisadinha aqui de coisas simples e mais sofisticadas e vou trazer para vocês, tá bom? Bom, muito obrigada. Ok, Diogo? Então, a gente está trazendo aqui um esquema que é da norma e, portanto, eu estou pensando de coisas maiores. Mas a gente tem soluções mais simples, né? E o Tadeu vai trazer aqui para a gente no próximo encontro nosso próximo e último encontro. Eu também tenho outros métodos de cálculo, né, diferente daqueles que eu mostrei para vocês, que não estão presentes na norma 15.527 de 2019, mas estavam presentes na norma de 2007, 15.527 de 2007. Então, tem esses 6 métodos aí. Aqui, só para fins de comparação, se eu fosse usar o método de Azevedo Neto, que é o A3 aqui, ele tem aqui que o volume de água aproveitável ele é expresso em litros, sendo que... deixa eu botar aqui meu carregador, senão vai acabar a bateria do meu celular. Na hora aqui do final aqui da nossa, só um minutinho, pronto, resolvido. Eu tenho que esse volume de água aproveitável, ele é igual a 0,042 ou vezes P, P aí é a precipitação anual, vezes a área e vezes o tempo, o número de meses de pouca chuva ou seca. Então, eu usando aqueles dados nossos, fiz um cálculo. Olha só. Mas aqui esse método, ele é para quê? Ele é para você usar naqueles 4 meses, tá? Pensando naqueles 4 meses. Observe que o volume é bem maior, né? 493, quase 500 metros cúbicos. Um reservatório de 500 metros cúbicos, gente, é água para caramba, tá? É bastante reservatório. Esse outro método aqui, o prático inglês, ele é 5% da precipitação média anual que cai numa área. Então, se fosse 5%, já dava um valor bem próximo daquele anterior nosso. Tá? São métodos, aí você vai encontrar, você pode usar aqueles outros métodos, fazer outros cálculos, mas eu estou usando os mesmos dados para campos, né? E a mesma área lá do telhado, lá do ginásio, para mostrar o cálculo para vocês. E o Diogo estava falando aí dos tipos de possibilidade de reservatório, estou trazendo alguns aqui para vocês, não estou fazendo propaganda não, mas não tem como
esconder aqui as marcas, né? Então, você tem reservatórios aqui, como esse aqui, para a área rural, ó. O Roberto está aí, né? Tainá, quer falar, Tainá? Não, eu esqueci de abaixar a então mão, tá. desculpa. Para a área rural, você pode comprar um sistema desse aqui, ó, onde você pode armazenar a água, né, se for o caso, água de chuva, sei lá, tem um grande telhado lá, você pode aproveitar a água e usar essa água para outros fins. Você pode ter reservatórios aí, como esses dois da direita aqui, ó, são reservatórios grandes, tá, pessoal? São reservatórios aí que o de baixo aqui são 10 mil litros, o de cima aqui, eu acho que, se não me engano, são 20 mil litros, forte leve aqui. Aí nós temos aqueles de tubo de PVC que o Diogo comentou, ó. Desce a água de chuva, vai enchendo os tubos de PVC aqui, ó, e sai aqui o excesso no final, tá vendo? Então aqui você tem um reservatório que é feito de tubo de PVC. Vai caber pouca água. Caber muito pouca água. Mas é legal, né? Interessante, didático, etc. Né? Aí você pode usar aquelas bombonas de 1.000 litros, de 200 litros, perdão. 200 litros. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tem nem 10 aqui na foto, né? 9 vezes 2, 18. Dá 1.800 litros aqui. Essas aqui, essas bonitinhas aqui, ó, são de 600 litros, tá? 600 litros, 600 litros. Ela já tem um formatozinho mais bonitinho, até para colocar ali numa casa, etc., né? Mas você pode pensar em soluções, fazer ali uma estrutura, pensar numa solução ali de construtiva que possa encaixar esses reservatórios, né? Fazer reservatório de concreto, pode ser? Pode, só que nós sabemos os problemas, né, de impermeabilização, de vazamento, que acontecem com esses reservatórios quando são feitos de concreto armado, né? Então, eles dão trabalho, vazam. Aí é avaliar. Aí é questão de opção, alternativa. Eu, particularmente, acho a solução de PVC muito interessante, mas também concordo que, dependendo da situação, não pode não ficar esteticamente tão bom, tá? Mas aí você tem uma diversidade de reservatórios que você pode estar pensando na solução de acordo com o seu objetivo aí. Se nós estamos pensando, por exemplo, de 124, né, 120 metros cúbicos, eu precisaria de 6 bichão desses de 20 aqui, ó. Aí, se eu tenho 6, eu posso usar 2 para um determinado para lavar carro, 2 para usar nos banheiros e 2 para irrigar jardim. Estou chutando aqui, tá, pessoal? Eu posso fazer tubulações, instalações para usar isso de forma a atender a diferentes usos. Ou posso usar essa água para um único uso. Isso vai depender das suas demandas, do seu planejamento, né? E da sua capacidade de investimento. Tá bom? Você levantou a mão, Dani? Levantei, não só para falar que eu já usei esse da Forte Leve subterrâneo também, com 10 mil litros, mas tem até maior, acho que hoje em dia. Então, Não fazendo propaganda para Forte Leve. Usei já tem mais de 10 anos, já nunca deu problema. Você colocou ele subterrâneo? Sim, sim. Você aterrou ele do lado? Então, eu coloquei uma camada de argila expandida e depois areia. Antes de... não encostei, porque assim, Na lá em parede Búzios não, a terra... né? Por acaso eu não fiz parede, porque lá a terra também é muito... Como se diz? É muito compacta, não tem problema nenhum. Eu só cavei e deixei um enchimento, sei lá, de uns 50 centímetros no entorno dele, que eu coloquei areia só. Então, Para que ele possa expandir. Tá. Pois é, porque eu fiz isso lá na antiga UPEA, né, no Polo, e o que aconteceu? A água entrou no lado dele e ele tem muita resistência para fora, mas ele não tem resistência para dentro. Amassou ele todinho. Aí nós tiramos ele do buraco. Quando tirou ele do buraco, ele deu meio que uma explosão, né? Ele deu uma expandida e voltou ao tamanho normal.
alguns reservatórios desses não pode, né? Não sei o que você usou, mas não pode, eles não aguentam pressão de fora para dentro. Eles amassam todinho, eles se deformam, entendeu? Aconteceu Sim, um mas e era da Forte Leve, comigo. esse era um modelo que era permitido ser Fazer subterrâneo isso, né? também. Então, eu pesquisei e ele era mais Ele, reforçado, ele aguentava esse tipo de uso, né? era Como mais caro. cisterna. Com É. certeza, né? Não, é só para chamar a atenção, eu acho que legal você estar colocando isso. E aí me lembrou essa situação lá, nós tivemos, e aí depois, sabe como que a gente fez? Fez uma estrutura de madeira e colocou ele aéreo. Funcionou perfeitamente, por muito tempo. Eu acho que funciona até hoje, tá? Então já tem aí mais de 20 anos essa brincadeira, certo? Então aqui tem várias soluções, é questão de procurar, é questão de fazer o projeto. Se é um projeto novo, pensar nisso antes, né, durante a concepção do projeto, para não fazer improvisos depois. Eu acho que as soluções são várias aí. Aqui é a imagem lá do ginásio. Esse ginásio eu imaginei algumas coisas para aproveitar água de chuva. Infelizmente eu não consegui sucesso, mas principalmente no dia de chuva a gente vê muita, parece cachoeira, como desce a água, tá? E ele tem vários pontos de saída. Eu estou indicando a seta aí para vocês. Justamente, dá para colocar alguns reservatórios ali por debaixo ali da estrutura, né? Tem um espaço ali, mas naquele momento, ou até hoje, não pensaram nisso, né? Ouvi até o diretor falar na semana passada que eles estão com essa preocupação lá no Campo Centro, tocando torneiras, sistemas automáticos, etc. E eu acho que a água de chuva vai acontecer ainda lá também, tá? Vamos aguardar. Com relação à qualidade de água, esses são os parâmetros, né? Então, aqui são os valores básicos aí, de E. coli, turbidez e pH, que são os 3 parâmetros previstos lá na norma, tá certo? Tem aí as exceções, as notas aí. Então, as análises são semestrais, não são análises caras, tá? É possível fazê-las em um laboratório minimamente bem. O pH dá até para fazer até com aqueles medidores de piscina, né, pessoal? Agora, a turbidez e a E. coli, não. A E. coli precisa de um método aí, depende do método do laboratório, mas pode fazer com aquele método do Collier. E a turbidez também depende ali de um turbidímetro, né? Aí vai depender do equipamento. Então, você recomendo que, se for feito esse monitoramento da qualidade de água, de chuva, seja feito em laboratórios credenciados para você ter ali um registro semestral, né, como a norma orienta, desses valores ao longo do tempo, né, e ter tudo documentado. Essa aqui é a fonte que eu usei, né, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, material bastante recente, 2019. Você só digitar lá, vocês conseguem baixar. Eu achei o material assim, muito bom. Tem outras coisas lá que vocês podem aproveitar, tá certo? E eu acho que vocês, com isso aí, têm aí uma boa base de informação. É lógico que eu não contemplei todas as possibilidades aqui, mas eu quis trazer alguns pontos aí para discussão com vocês, tá? É isso. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma questão hoje. Vou ficar devendo para vocês a questão do mecanismo ali, tá? Para trazer para Diogo, para Tainara, para Dani, para todos aqui. Eu mando lá no Zap também para vocês algumas alternativas. Vou ver se eu acho coisas bem simples e bem sofisticadas, tá? Para que vocês possam verificar. Eu poderia acrescentar outras coisas aí, esse sistema de monitoramento eletrônico, ou seja, à medida que o reservatório fosse enchendo, você ter no celular ali, olha, você tem tanto de água, mas você pode fazer um sisteminha externo ali com uma mangueira de pedreiro, pessoal. Você contacta ali, faz um furinho, ou põe ali um tubozinho na base do reservatório, e faz do lado ali com uma bolinha, você vai vendo o nível de água que tem dentro do reservatório para fazer usos, né?
sei, dá para fazer um monte de coisa, né? Eu acho que não falta aí alternativas, tá certo? Então é isso, pessoal. No nosso próximo encontro, nós temos os nossos artistas, Tadeu Teixeira, tá, Tadeu? Semana que vem, terça-feira, 19 horas, Dani e a nossa colega de Brasília, que eu toda hora esqueço o nome, quer ver qual é o nome dela? Liane. Liane, oh, Liane. Liane deve falar assim. Estou terminando. Liane, eu sou ruim de nome, tá? Você me perdoe, mas o pessoal que me conhece sabe disso. Demoro pra caramba para guardar. Eu sou péssima de nome. Não, professor que esquece o nome de aluno, esse eu sou talvez um dos piores. Mas eu esqueço o nome, mas não esqueça a pessoa, um diz o outro. Oi, Vicente. Oi. Só relembrando aí lá no semiárido nordestino, o programa foi de 1 milhão de cisternas. 1 milhão, é isso mesmo, bem lembrado. Será que atingiu 1 milhão? Não sei, viu, cara? Não sei. Ou fizeram 10 mil, o restante desviaram. Brincadeira. Pois é, né? Tem isso também, né? O nosso país não tem isso, não. Pouco. É complicado, né, cara? Bom, então gente, semana que vem, vamos combinar. Tadeu, você vai fazer como semana que vem? Você vai passar vídeo ou vai apresentar em PowerPoint? Não, eu vou passar um videozinho, já está pronto. Tá bom. Eu estou com um probleminha no meu notebook, que ele está desconectando toda hora. Não é a internet. Manda para mim o vídeo por e-mail e eu passo aqui para você. Ah, tá bom. Aí eu faço o comentário aqui, então. Tá. Dani vai passar por PowerPoint. Eu estava com o celular. Eu estava com o celular e o notebook ligado ao mesmo tempo, por causa das interrupções. Não, tá certo. Tá bom, gente. Boa noite. Quanto tempo você acha que você vai levar, Tadeu? Olha, tem um videozinho que tem 9 minutos e meio e o outro tem 5 minutos e um pouquinho. 5 minutos, tá. Dani? Quanto tempo você acha que você vai levar, Dani? Só para a gente dimensionar. Assim, Vicente, Oi. Outra coisa, uma é sobre o meu sistema em casa, né, da água de chuva, e o outro é sobre a máquina de lavar roupa, né? Sim. A economia com a água de máquina de lavar roupa. Beleza, isso aí eu estou precisando fazer aqui em casa. Na verdade, estou precisando fazer os dois. O total vai dar em torno de 15 minutos aí. Então tá bom. Dani, quantos minutos, Dani? Olha, não treinei não, mas também não consegui acabar ainda, professor. Eu ia acabar esse fim de semana. Mas eu acredito que em torno de 15, 20 slides. Não, 20 slides. Será que é muita coisa? Tá bom. Não, tá tranquilo. Liane, quantos minutos, Liane? Eu falo no tempo que eu tiver. E qual o tempo que você quer ter? Tô brincando. Olha que coisa boa, hein? Qual o tempo que você quer ter? Até 15 minutos, porque é mesmo só para mostrar um panorama aqui do que eu tenho. Até foi bom que eu estou fazendo um artigo lá para o Simpósio de Recursos Hídricos. Você também fiz uma atualização. Fiz uma atualização no material. Eu já estou com a apresentação pronta, que eu já fiz uma apresentação lá para Tocantins, na Universidade Católica. Aí eu vou aproveitar. Eu acho que tinha uns 15 slides, mais ou menos. Tá bom, tá bom. Aproveita e traz alguns dados aí de preço de água, não sei se está na apresentação, de preço de água, se você tiver dados climáticos aí, eu acho que é legal para o pessoal conhecer. Tá. Eu estou, inclusive, fazendo um outro artigo, que eu acho que até lá eu consigo terminar, que é justamente aí do Rio de Janeiro, na região dos lagos. Alguns dados. Tem, inclusive, o preço de água, tem dados de reservatório, payback, a gente está calculando. Eu estou fazendo junto com o Leandro Nogueira, o senhor deve conhecer ele. Sim, é a área de Daniela. Daniela vai voltar para o Brasil, né? Se é que ela vai voltar, né? Aí, eu acho que ela não vai voltar, não. Lá é bom, né? Então tá bom. Só queria só fazer um comentário. Professor,
Liane. Um comentário aqui de um material que eu tive num prédio aqui do Ministério Público, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, né? Uma das unidades deles aqui em Brasília, chama o bairro aqui, na verdade que chama região administrativa, né? Da Samambaia. E lá eles fizeram adaptação para fazer esse aproveitamento de água de chuva, para poder colocar para descarga, basicamente a descarga e lavagem de piso. Lá tinha um sisteminha que fala, que até a norma aí comenta, que é da questão da conexão cruzada, que não pode, né, ter essa conexão. Aí é engraçado que porque eles usam só para época de chuva, né, basicamente, eles não têm reservatório para época seca, só até quando para de chover, o tanto que ficar de reserva ali, eles usam. Aí na hora aí na hora que vai trocar, né, o uso, a tubulação, ela não conecta uma na outra. Ela fica distante uma da outra e tem uma telinha, como se fosse uma telinha de, acho que é aço galvanizado, assim, que protege para não entrar bicho. Só que ela não pode ser conectada uma na outra. Não mistura as águas, né? Não mistura as águas, né? Não mistura as águas, mas ela tem porque eles ficam fazendo esse jogo, né, com os reservatórios, uma hora enche com um, outra hora enche com outro, aí tem o que guarda água tratada, o que guarda reserva de água potável. Aí eu tenho um esqueminha que eu posso mostrar também no dia. Fica à vontade, se você tiver essa possibilidade, você fica à vontade, tá? Porque eu achei interessante, assim, que muita coisa que eu leio, assim, no livro, vendo na prática lá, que foi que realmente eu consegui entender. Talvez eu também passar essa prática, por mais que seja só foto, também pode ajudar muita gente aqui a... com certeza, com certeza. Né? E aí, em Brasília, a questão da água é muito séria, né? Muito séria, né? Então, se você puder trazer essas informações aí, práticas, né, e soluções, eu acho que é legal, tá? Tá certo. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Obrigado a todos aí por mais um encontro. Oi, Evanildo, pode falar? Boa noite. Boa noite. Duas coisas. Eu acabei de construir um casebrezinho rural e fiz um aproveitamento de água de chuva com uma cisterna subterrânea pequena, 6 metros cúbicos. E aí eu disponibilizei uma planilhazinha que eu usei no dimensionamento dessa cisterna no grupo do WhatsApp. Ah, que bom. Aí quem tiver interesse, dá uma olhadinha. E a segunda coisa, mestre, é o seguinte, eu apresentei um artigo no Congresso da ABS há uns anos atrás, que é potencial de reuso agrícola de efluente de estação de tratamento de esgoto no semiárido da Bahia. Sim. Aí, caso haja interesse, tipo 20 minutos, se tiver tempo ainda, né, no próximo dia eu tenho os slides ainda, eu posso recuperar e... Tá bom, então. Nós teremos 4 apresentações. Tadeu, Dani, Liane e Evanildo. Tá bom? Eu acho que está de bom tamanho, porque senão a gente também... E a gente não quer só que vocês apresentem, a gente quer também abrir para perguntas, para discussão. Eu acho que a gente vai fazer um fechamento legal aí com a participação de vocês. Tá bom, pessoal? Ok, Ivanildo. Obrigado. E aí eu só queria pedir a vocês que vão apresentar para me enviar as apresentações, porque caso dê algum problema, eu posso passar aqui para vocês apresentam, etc. Tá? Tá certo? Beleza? E o trabalho, então, fica com prazo até semana que vem, tá? Para poder fechar. Eu nem estou vendo quantos enviaram, depois eu vou até dar uma olhadinha. Da última vez que eu olhei, só tinha uns 2 ou 3, né? E está bem robusto, né? O trabalho, né? Tá mais complexo, né? Por isso que eu não passei um monte. Para quem está acostumado a fazer curso comigo, mudou um pouquinho, né? Roberto, por exemplo, não estou nem vendo o Roberto aqui. O Roberto reclamava muito que tinha muito pegadinha. Dessa vez não tem pegadinha nenhuma. Dessa vez está aí para vocês fazerem os trabalhos, né? E poderem aí, cada um, colocar suas informações. Tá bom? Meus amigos, um grande abraço. Até terça-feira que vem, mas estamos disponíveis no Zap. Saudações rubro-negras. E vamos em frente. Um grande abraço para todos. Muito obrigada. Abraço a todos. Tchau, tchau. Boa semana. Boa noite, pessoal.
Tchau, boa noite. Boa noite. Eu vou colocar a apresentação lá no